que a Daniela está à frente atualmente. O trabalho seu à frente do Presídio Regional de Tijucas, quanto tempo que a Daniela está à frente dessa responsabilidade aqui no município? Eu estou no presídio desde outubro de 2011, há 2 anos e 7 meses. Você é natural aqui de Tijucas? Natural de Tijucas. E como que está sendo esse trabalho? É bastante desafiador, né? É um trabalho que a gente costuma dizer que a gente está lidando com as pessoas que ninguém mais quer na sociedade. Então, a gente precisa trabalhar para que a gente consiga oferecer uma condição de execução de pena digna para que eles voltem para a sociedade melhor do que eles entraram no presídio, né? O presídio não é para piorar ninguém, ele serve para melhorar as pessoas. Até porque realmente a lei diz isso, né? Que tem que essas pessoas voltarem a estar na sociedade de forma limpa, digamos assim, né? Exatamente. É um direito e um dever do preso, né? Uma execução de pena adequada, tendo seus direitos garantidos e seus deveres exigidos por parte da administração prisional. Qual é a atual situação do nosso presídio regional hoje, Daniela? Como é que os trabalhos, como é que... A gente relatou algum tempo atrás, inclusive, que passava por algumas melhorias nos serviços. Isso, Hoje o presídio ele conta com cerca de 150 internos desenvolvendo atividades laborais. Tanto nas empresas que estão conveniadas com a unidade, quanto no trabalho de manutenção predial, que são o trabalho de limpeza e cozinha dentro do presídio. Uhum. Nesse trabalho de ressocialização, o nosso presídio é uma das referências aqui, né? Porque a gente tem bastante presos que estão desenvolvendo algum tipo de atividade em parceria com essas empresas, né? Isso, exatamente. E é referência principalmente também que nós buscamos empresas que estão oferecendo um treinamento para que eles saiam com uma profissão de dentro do presídio. Então nós temos fábrica de lajota, fábrica de tubos de cimento, malharia. Temos também uma metalúrgica, onde trabalham as internas femininas trabalham confeccionando peças do motor de carro. Temos convênio com a ICAP, que é a empresa de pescados. Então, esses internos que estão hoje trabalhando do presídio, eles saem com uma profissão e aptos para o mercado de trabalho. Sendo que essas empresas, tanto a ICAP quanto a Metalúrgica Zen, eles contratam ex-internos para continuar trabalhando em razão que já estão treinados, né? As empresas até falam que para eles é vantajoso, que eles não precisam mais treinar essas pessoas saem treinadas. Quantas empresas fazem parte desse projeto e, consequentemente, quantas vagas são abertas ali no presídio que as pessoas estão trabalhando? Quantos apenados estão trabalhando diretamente? Hoje, nas empresas, a gente tem 140 internos trabalhando diretamente. A gente tem 7 empresas trabalhando dentro do presídio. E dentro e fora, né? Temos também 2 convênios de trabalho externo, na ICAP de Porto Belo e a LL Obras de São João Batista, que é um convênio com a Prefeitura de São João Batista. Então, são 7 empresas oferecendo mão de trabalho para 140 internos, sendo que tem empresas de trabalho externo que tem vaga, só que a gente não tem hoje internas, porque 100% das presas estão trabalhando, então hoje falta para a gente mão de obra para suprir vaga que essas empresas estão oferecendo. Como é que se seleciona um detento hoje para estar apto a atuar junto a uma dessas empresas num desses serviços disponibilizados ao presídio? Primeiro a gente faz uma análise da questão da pena, né? Qual o tempo de condenação desse interno? Geralmente são internos dos masculinos em regime semiaberto, e nas femininas todas elas trabalham, e principalmente o bom comportamento. Apresenta bom comportamento, tanto na nossa unidade ou quando vem oriundo de outra unidade, está apto a trabalhar. Isso é o nosso principal critério, é o bom comportamento. E a vontade do preso, né? Ele tem que querer trabalhar. Uhum. E aí a gente junta todos esses fatores e aí a gente aloca nas fábricas de trabalho. Às vezes não está certo numa fábrica, como a malharia, precisa de não é qualquer pessoa que consegue se adaptar a uma máquina de costura. A gente realoca esse interno na fábrica de lajotas. E isso a gente vai trabalhando dentro da unidade. Até porque é um estímulo grande para esses detentos a redução de pena que se tem com os dias trabalhados, né? Isso, a cada 3 dias trabalhados reduz 1 dia da pena. E todos esses convênios, os internos recebem um salário mínimo, né? Eles, além de aprender a profissão, reduzir a pena, eles ainda têm o pagamento de um salário mínimo por mês pelo seu trabalho executado. Agora a questão, quando se fala em presídio aqui no Brasil, e Santa Catarina não é diferente,
Fala-se na questão de superlotação. Como que é a demanda de vagas no Presídio Regional de Tijucas nesse momento? A gente está superlotado, estamos muito acima do nosso limite de vagas. Nós temos 140 vagas, hoje a gente está com 290 internos. Isso é um dos problemas muito sérios do nosso presídio, a superlotação. Não tem nenhum alojamento que não tenha preso a mais dentro acima da sua capacidade. E é um problema que, infelizmente, como tu falou, assola todo o Brasil e a nossa unidade não é diferente. E como lidar com isso? Por exemplo, você falou que eram 140 vagas, tem 290 ocupadas. Como lidar com isso sem não criar nenhum clima ruim lá? É bastante complicado, porque obrigatoriamente tem internos que dormem no chão. E quando a gente fala de uma execução de pena digna, a gente tem que ver que... No meu ver, o principal ponto para tu resgatar a cidadania de uma pessoa, ele não tem nem a própria cama. Como é que ele pode... Se ele não tem nem o seu próprio espaço, muito embora a sociedade pode até me criticar, mas ele está preso, ele cometeu um crime, ele tem mais que estar lá dentro mesmo. Tinha que jogar a chave fora, que são os comentários que a gente ouve, né? Mas... Quando não acontece que um preso é da família, né? Aí começa a pensar diferente. Né? Exatamente. E até uma questão que a gente... eu sou tijucana, né? Nasci, me criei aqui e, assim, tem muita gente conhecida lá dentro. Tem muita gente, assim, que a gente conviveu quando criança, que era amigo de infância e que agora está lá dentro. Então, é muito triste a gente ver, assim, isso. E essa questão da superlotação é um problema muito sério mesmo, que a gente pede auxílio das autoridades para a gente ver uma forma de como resolver isso. Nosso presídio é um presídio regional, né? Ele atende as internas femininas, internas de 5 comarcas, os masculinos de 3 comarcas, e esse é um problema que as autoridades precisam sentar e conversar e ver uma forma de resolver isso. Até porque o nosso presídio, essa falácia que se coloca, que a gente ajuda as outras cidades, os locais, a gente ajuda. São João Batista e Porto Belo, a gente não recebe presos de outros lugares. Esse público, essa criminalidade que está dentro do presídio é o público da região do Vale. Então a gente precisa ver realmente alguma forma de ser... Encaminhamento de presos daqui para outros locais. Existe algum tipo de rotatividade para se sanar o problema da superlotação? Por exemplo, encaminhamento de presos daqui para outros locais? Isso não existe. Existe. Daí o que a gente está fazendo a gente dividiu o presídio, para quem não conhece, ele é dividido em 3 alas. A ala do regime fechado e provisório masculino, a ala do semiaberto masculino e aí a ala feminina. Então, o que acontece? Hoje, para equacionar esse problema da superlotação, por uma questão de segurança, os internos do regime semiaberto, a probabilidade deles causarem mais problemas é muito menor. Então, a gente faz as permutas, né? Nós encaminhamos os presos condenados em regime fechado para as penitenciárias e, consequentemente, a gente recebe os presos semiaberto dessas penitenciárias, que estão em regime fechado aguardando vaga. Então, a gente vai fazendo essas permutas para estar equacionando o problema do fechado e provisório, que hoje o nosso público de presos provisórios é muito grande. Fluxo de entrada das delegacias. Ontem nós recebemos 5 presos de Porto Belo. Só ontem. Então, entra mais do que sai. E a gente precisa resolver isso, né? Nós tivemos, no final do ano de 2012, início de 2013, a questão dos atentados aqui em Santa Catarina. E muito se falou na questão do primeiro comando catarinense, enfim. Como que, na época, o presídio aqui de Tijucas também teve problemas com isso? Aqui no presídio, especificamente, a gente não teve esse problema. Tiveram até algumas movimentações em outras unidades. Na nossa unidade, a gente não teve problema com isso. Não quer dizer que a gente não tenha problemas nesse sentido, mas nesses eventos que ocorreram no final do ano, a gente não tivemos esse tipo de problema. Como é que estão os serviços hoje do nosso presídio? Os agentes que nós temos são suficientes para suprir essa demanda que a gente tem? Não são suficientes. Não. A gente agora está na expectativa, né, que foi homologado o concurso de agentes penitenciários. Tá para ter uma chamada por parte da secretaria. E aí nós estamos na expectativa de recebimento de novos agentes, né, desse concurso que ocorreu agora. Mas não supre a necessidade. Até porque a gente teve aí uma greve estadual dos agentes e que se conclamava por mais
não só salários, né, mas condições de trabalho também. E o nosso presídio aqui ele aderiu por alguns dias também, os nossos agentes aderiram por alguns dias a essa greve. Né? Isso, eles ficaram parados por 4 dias. Depois eles resolveram sair da greve, né? Quantos agentes trabalham hoje no presídio? Hoje a gente tem 29 agentes penitenciários trabalhando na unidade. Para atender essa demanda, seria quantos? 50? 50. O número ideal? O número ideal seria... tem o CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ele diz que o ideal é para cada 5 presos, um agente penitenciário. Hoje nós trabalhamos para cada 10 presos, um agente penitenciário. Então a gente precisaria dobrar esse número de agentes. Até porque, além da questão da segurança, a gente também tem os trabalhos administrativos que precisam ser realizados, né? E hoje a gente conta com o trabalho dos agentes penitenciários para atender esses trabalhos administrativos também. As instalações do nosso presídio, Daniele, como é que estão atualmente? A gente passou agora por uma grande reforma, né? Na parte de segurança. Foi colocado um novo sistema de funcionamento de abertura e fechamento das portas das celas, aumentando significativamente a segurança dos nossos agentes penitenciários, que era uma reivindicação muito antiga deles, né? Uhum. Então a gente passou por essa reforma agora na parte da segurança. Estamos com mais reformas ainda, com cobertura de passarela, até em razão do inverno. E a gente espera que continue esse ritmo de reformas, né? Para que a gente possa melhorar a condição do presídio. A estrutura ainda está muito precária, afinal, desde 99 o presídio nunca tinha passado por uma reforma. Uhum. Ele é um presídio que tem 15 anos e esse ano, do ano passado para cá, que ele passou a ter investimentos na parte estrutural, mas ainda falta bastante coisa. Até porque, um tempo atrás, você esteve aqui, a gente relatou algumas melhorias que estavam sendo feitas até através do Conselho da Comunidade. Isso. E tudo mais. Eram obras, por exemplo, no ambulatório, unidade de saúde, na própria cozinha, se eu não me engano, né? Isso, alguma coisa também. Essas obras já estão concluídas? Já estão concluídas. O ambulatório, inclusive, já está em pleno funcionamento. Temos médico atendendo o ambulatório, temos um trabalho dentista atendendo uma vez por semana. O ambulatório, temos um trabalho também com terapia ocupacional, de uma empresa que vem de Florianópolis, que presta serviço voluntário no presídio, com terapeuta, psicólogo. A gente está tendo esse trabalho também. E fora outras, tivemos uma reforma no alojamento semiaberto também para os internos que trabalham no trabalho externo, né? Uhum. E aos pouquinhos a gente está fazendo os investimentos dentro da unidade, com apoio do Poder Judiciário, com apoio do Conselho da Comunidade, com o fruto do próprio trabalho do interno, né? Porque 25% do que ele recebe fica para a melhoria na própria unidade prisional. Uhum. Então, a gente tem feito essas aplicações. A gente já fez toda a reforma na parte elétrica da galeria feminina, fizemos a reforma da parte elétrica do superior para melhorar o trabalho dos policiais militares e dos próprios agentes na questão de iluminação de pátio, iluminação para fora da muralha. A gente tem feito esses investimentos dentro da unidade. Ainda há muito que se fazer, mas considerando vários anos de descaso, a gente não vai conseguir resolver tudo do dia para a noite, tem que ser aos poucos mesmo. Uhum. E o que precisa ser mais feito assim a curto e médio prazo? A curto e médio prazo a gente precisa de uma reforma hidráulico-sanitária nas celas. O interior das celas a gente precisaria fazer essa reforma. Já fizemos a solicitação para a Secretaria, né, para a Secretaria de Justiça, estamos agora aguardando o retorno. Muito bem, nós, inclusive até que a gente citou aqui o Conselho da Comunidade, e a gente não teve mais contato, até que na época era o Dr. Marcos Catani que Isso. cuidava. Uhum. Ainda ele, está sob a responsabilidade dele. Está sob responsabilidade. E ainda está ativo o Conselho? Aqui Bastante ativo. Bastante ativo. O trabalho que o Conselho da Comunidade faz no presídio, ele é primordial para manter a disciplina e a calma dentro do presídio. O Conselho ele consegue fazer essa intermediação entre o Poder Judiciário, entre a administração, entre internos. É um trabalho assim que não. Hoje eu digo assim, com certeza, que sem o Conselho da Comunidade a gente não conseguiria fazer um bom trabalho como a gente está fazendo. Lamentavelmente, também, alguns meses atrás, a gente relatou algumas fugas que ocorreram na nossa unidade. No que se deu essas fugas, Daniele? Essas fugas elas se deram em razão da precariedade do alambrado do pátio. Então, eles conseguiram acessar o telhado, né? E aí
por razões que estão sendo apuradas, né, tanto pela Polícia Militar quanto pela nossa secretaria, eles conseguiram fugir sem serem vistos, né? Com certeza esse tipo de ação ele é agravada também pela alta demanda de presos que se tem no nosso presídio hoje. Sim, com certeza. Com certeza se agrava pela alta demanda de presos. E até mesmo pela a periculosidade de alguns presos, né? A gente, conforme identifica a periculosidade ou a probabilidade desse preso poder empreender em fuga, a gente também tenta mais rapidamente tirar daqui do presídio. Mas às vezes eles chegam e a gente não consegue fazer esse levantamento. No caso desses indivíduos de alta periculosidade, hoje eles são encaminhados para São Pedro de Alcântara, Canhanduba, não? Quando são provisórios, para a penitenciária de Florianópolis. De Florianópolis. Isso, aham. Muito bem.